Olá, boa tarde. Sou Paulo, Master Coach, formado pela Escola de Negócio Europeia de Barcelona. E essa é a nossa sétima aula do curso de Direito Constitucional. Nessa aula vai ser resolução de exercício. O tema da nossa aula é administração pública. E nessa aula nós veremos fazer uma aula de resolução de exercício. Seu foco é para concurso público, seja municipal, estadual ou federal. Essa aula é para você, mas se você não tem o foco no concurso público e quer aprender mais sobre direito constitucional, a partir que vai repetindo várias vezes as questões, você vai fixando o conteúdo na sua mente e vai utilizando se você trabalha em uma multinacional, se você quer saber sobre seus direitos e deveres pessoais, ou se você quer conhecer mais sobre o direito constitucional porque você faz o curso de direito ou você já é formado em direito, essa aula é para você também. Antes de nós começarmos nossa aula, eu vou fazer a breve apresentação. Abaixo da descrição desse vídeo, eu tenho uma série de cursos. Essa é a empresa Treinamento Líderes Vencedores, a qual nós temos cursos em várias áreas que para ajudar você no desenvolvimento físico, mental, emocional, espiritual e profissional. E aqui desse e-book, eu tenho esse e-book aqui, que é Coach Inteligência Emocional e PNL. Este e-book é fruto de um mestrado que eu fiz pela ENEB, Escola de Negócio Europeia de Barcelona. E fruto desse mestrado, foi formado com 10 módulos. São 10 módulos de pesquisa científica e também são de pessoas que eu ajudei a passar em concurso, vestibular, vícios, beber, fumar, ajudei essas pessoas e também a traçar estratégias para pagar dívidas e várias outras sessões de coaching e PNL que eu realizei. Abaixo da descrição desse vídeo você vai clicar e vai ser direcionado à página da Eduz. Temos outro e-book aqui que é os 33 melhores investimentos para o século 21. Este e-book aqui, se você já investe no mercado financeiro ou quer começar a investir, este e-book é para você. Por exemplo, nós temos o Tesouro Direto, CDB. A partir de um pouco de R$30, um pouco mais de R$30, você consegue investir no mercado financeiro. As pessoas pensam que tem que ter muito dinheiro para investir no mercado financeiro. A partir de R$30, você consegue investir no mercado financeiro. Este é o e-book que você vai poder aprender se você está iniciando no mercado financeiro. Você já é um investidor dinâmico, que já investe. Aqui você vai aprender sobre ETFs, ações, sobre BDRs, investimentos para um investidor mais dinâmico e arrojado também. Ou se você é um investidor profissional, tem mais de 1 milhão a 10 milhões de reais, de acordo com a CVM, você também pode estar aprendendo aqui nesse e-book sobre offshore e trust, investimentos para investidores profissionais também. Aqui também nós temos investimentos onde as pessoas podem investir nas Ilhas Caimãs, Neves, Bahamas, investimentos em paraísos fiscais, que é legalizado, porque nosso direito é o direito romano, então não é muito falado essas modalidades de investimentos, mas o direito anglo-saxônico mostra esse tipo de investimento. Se você tem mais de 1 milhão a 10 milhões de reais, é um investidor profissional, esses investimentos são para você também. E aqui tem uma série, são 33 investimentos para cada modalidade de investidor, cada perfil de investidor, aqui tem as modalidades de investimentos. Temos outro e-book que é Os 7 Segredos Bíblicos da Prosperidade dos Judeus. Os judeus são pessoas prósperas, inclusive no mercado financeiro. Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, a BlackRock, a maior gestora de investimentos do mundo, fundada e gerenciada por Larry Fink. Ele é judeu, então ela gerencia cerca de 10 trilhões de dólares. Temos também o Facebook, o Meta, Mark Zuckerberg, também de família judaica. Aqui no Brasil, nós temos o Samuel Klein, fundador das Casas Bahia. Temos o Silvio Santos, do SBT. Temos o Banco Safra, que é de família judaica também, uma das famílias mais ricas do Brasil. Temos nos Estados Unidos, quer dizer, na Inglaterra, a família Rothschild também, uma das famílias que controla praticamente todo o sistema financeiro mundial através da BlackRock e da Vanguard também de família judaica. E por que eles são tão especialistas? Nós temos Israel, por exemplo. Israel, nós temos o Waze, esse aplicativo que você utiliza no celular para se locomover, encontrar cidades, locais. Esse aplicativo foi criado por judeus e vendido por Google por mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Os judeus ali no Israel, eles investem muito em pesquisa e desenvolvimento, e ali é um polo que é comparado ao Vale do Silício do Oriente Médio. Então, se você quer aprender, e por que os judeus são os melhores? Temos um segredo que eu vou estar contando aqui, que os judeus são especialistas, eles são peritos, os melhores no que eles fazem. E os judeus são os melhores, então por isso, aqui é um curso de Direito Constitucional, para você se tornar especialista e perito em Direito Constitucional. Por que os judeus são os melhores? Dos 850 prêmios Nobel já entregues no mundo, 180 foram entregues para judeus, porque os judeus, eles são os melhores no que eles fazem. Então, para você vai aprender sobre quais são os 7 segredos bíblicos
da prosperidade dos judeus ou porque eles são pessoas de sucesso. Então, fazendo essa breve apresentação, vamos então começar a nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou Paulo, sou formado em Administração, tenho mestrado em Coaching, Inteligência Emocional e Programação Neurolinguística pela INEB, Escola de Negócios Europeia de Barcelona. Essa é a empresa Treinamento Líderes Vencedores. E nós iremos começar a nossa aula de Direito Constitucional. Vamos então, a nossa aula, falar sobre, aula 7, Administração Pública. Essa será uma aula de resolução de exercícios. Primeira questão, CESP, Tribunal Regional Eleitoral, Bahia, 2017. O governador de um estado da federação, durante o cumprimento de seu mandato, foi aprovado em concurso público para cargo de analista judiciário de um tribunal convocado para a respectiva posse. Nessa hipotética situação, conforme a Constituição Federal de 1988, o governador, primeiro, questão A, não poderá tomar posse do cargo por ser chefe do Poder Executivo estadual e que deferiria o princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo. B, poderá tomar posse do cargo e perderá automaticamente o mandato. C, poderá tomar posse no cargo, mas para continuar cumprindo seu mandato eletivo terá de manter-se afastado do cargo de analista judiciário. D, não poderá tomar posse do cargo em razão de vedação constitucional que visa evitar ofensa ao princípio da separação dos poderes. E, poderá tomar posse do cargo e, ao entrar no exercício, acumular as duas atividades. Vamos ao gabarito. Para responder à questão, o aluno precisa conhecer o artigo 28, parágrafo 1 da Constituição Federal de 88. Artigo 28. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público, de observado o disposto no artigo 38, incisos 1, 4 e 5. Observa-se que, ao tomar posse em cargo público em virtude da aprovação em concurso, o governador não perderá o mandato. Cabe destacar, todavia, que não poderá acumular os dois cargos, nos termos do artigo 38, inciso 1 da Constituição Federal de 88. O servidor deverá ficar afastado do cargo efetivo. Questão 2. CESP, Tribunal Regional Eleitoral, Bahia, 2017. Acerca das normas constitucionais que regem a administração pública, assinale a opção correta. A. O advogado concursado de órgão público federal que seja aprovado em concurso público para cargo de professor em universidade estadual estará impedido de tomar posse enquanto estiver no exercício do cargo do órgão federal, ainda que haja compatibilidade de horários. B. Após o estágio probatório, o servidor público somente perderá o seu cargo em razão de processo administrativo disciplinar ou de decisão judicial condenatória transitada e julgado. C. Ao ocupante de cargo público federal efetivo eleito vereador será garantida a investidura do mandato eletivo, não havendo necessidade de afastamento do cargo que exerce, nem prejuízo de sua remuneração, desde que haja compatibilidade em horários. D. O servidor público de 65 anos de idade, em exercício há 30 anos no cargo para o qual foi aprovado para o concurso público, tem o direito à requisição de aposentadoria em proventos integrais, independentemente do tempo de contribuição. E cidadão estrangeiro, ainda que residente no Brasil há mais de 10 anos, não pode ser nomeado para exercer cargo em comissão, uma vez que a natureza desse cargo exige condição de brasileiro nato ou naturalizado. A questão vamos então à questão. A letra A está errada. É possível a acumulação de um cargo técnico ou científico com um cargo público de professor, desde que haja compatibilidade de horários. Letra B errada. O servidor público estável poderá perder o cargo nas seguintes hipóteses. A. Sentença judicial transitada e julgado. B. Processo administrativo no qual lhe seja assegurada ampla defesa. C. Avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada a ampla defesa. D. Excesso de despesa com pessoal na forma do artigo 169, parágrafo 3º. Letra C. Correta. Havendo compatibilidade de horários, é possível a acumulação de cargo efetivo com mandato de vereador. Nesse caso, receberá duas remunerações. D. Errada. O servidor público poderá se aposentar voluntariamente aos 65 anos, independentemente de tempo de contribuição, com proventos proporcionais. Artigo 40, parágrafo 1, inciso 3º, a linha B. Letra E. Errado. O estrangeiro poderá ocupar o cargo público na forma do dispuser a lei. Gabarito é a letra C. 3. CESP, Tribunal Regional Eleitoral Bahia, 2017. Conforme a Constituição Federal de 1988, o servidor público adquirirá estabilidade A. Independentemente de ter sido investido em cargo em decorrência de aprovação prévia em concurso público. B. Mesmo se ocupar cargo comissionado. C. Após 3 anos de efetivo exercício do cargo. D. Ainda que não realize avaliação especial de desempenho. E. Após 4 anos de estágio probatório.
A questão A está errado. Somente servidores ocupantes de cargo efetivo que ingressam em administração mediante o concurso público que poderão adquirir estabilidade. B, errada. Aqueles que ocupam exclusivamente cargo em comissão não adquirem estabilidade. C, correta. A estabilidade adquirida após 3 anos de efetivo exercício mediante avaliação especial de desempenho realizada por comissão instituída especificamente com finalidade. Letra D, errado. É requisito indispensável para aquisição de estabilidade, aprovação e avaliação especial de desempenho. Letra E, errado. O estágio probatório tem duração de 3 anos. Gabarito, letra C. 4. CESP, Procurador do Município de Fortaleza, 2017. Os reajustes de vencimentos de servidores municipais podem ser vinculados a índices federais de correção monetária. Errado. A súmula vinculante número 42 determina que é inconstitucional a vinculação do reajuste de revencimentos de servidores estaduais e municipais e índices federais de correção monetária. Questão 5, CESP, Procurador do Município de Fortaleza, 2017. Caso um procurador municipal assuma o mandato de deputado estadual, ele deve obrigatoriamente se afastar do seu cargo efetivo, devendo o seu tempo de serviço ser contado para todos os efeitos legais durante o afastamento, exceto para promoção por merecimento. Questão correta. O procurador municipal deverá afastar-se do seu cargo efetivo no artigo 38, inciso 1 da Constituição Federal. Nesse caso, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção do merecimento, artigo 38, inciso 4 da Constituição Federal de 88. Questão 6, CESP, Procurador Municipal do Município de Fortaleza, 2017. Havendo previsão no edital de regulamenta o concurso, é legítima a exigência de exame psicotécnico para habilitação de candidato a cargo público. Questão errada. Não basta previsão no edital para que a exigência de exame psicotécnico para habilitação de candidato a cargo público seja legítima. A súmula vinculante número 44 determina que só por lei se pode sujeitar o exame psicotécnico à habilitação de candidato a cargo público. Questão 7, CESP, Procurador do Município de Fortaleza, 2017. É inconstitucional a supressão do auxílio de alimentação em decorrência da aposentadoria do servidor. Questão errada. O STF entende que o auxílio alimentação é verba indenizatória destinada a cobrir os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor, que se encontrar exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração nem aos proventos aposentadorias. Nem nesse sentido foi editada a súmula vinculante número 55, que dispõe o direito de auxílio à alimentação não se estende a servidores inativos. Questão errada. Questão 8, CESP, Tribunal Regional Eleitoral, Pernambuco, 2017. O servidor público titular de cargo efetivo de determinada autarquia federal que passa a exercer mandato de deputado estadual. A. Ficará afastado do cargo efetivo e receberá apenas remuneração do cargo eletivo. B. Ficará afastado do cargo efetivo, podendo optar por remuneração do cargo efetivo ou do cargo eletivo. C. Poderá desempenhar os dois cargos se houver compatibilidade de horários, caso em que perceberá as vantagens de cargo efetivo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, independentemente da submissão do teto remuneratório. D. Poderá desempenhar-se os dois cargos mesmo se houver incompatibilidade de horários, caso em que perceberá as vantagens de cargo efetivo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, observando o teto remuneratório. E poderá ou não ser licenciado do cargo efetivo, mas caso não se licencie, perceberá apenas a remuneração do cargo efetivo. A questão é: o servidor público investido em mandato de deputado federal deve ficar afastado do seu cargo efetivo, devendo receber apenas a remuneração do cargo eletivo. Artigo 38, inciso 1 da Constituição Federal, o gabarito é a letra A. A letra A diz: ficará afastado do cargo efetivo e receberá apenas a remuneração do cargo eletivo. Questão 9. CESP, Tribunal Regional Eleitoral, Pernambuco, 2017. De acordo com a Constituição Federal, na fixação do vencimento e remuneração dos servidores públicos, deve-se observar: A. Se o ocupante de cargo é afrodescendente. B. A complexidade dos cargos componentes da carreira. C. Se o ocupante do cargo é portador de deficiência. D. Se o cargo é destinado a hipossuficiente. E. Se o cargo é destinado a indígena. Comentário. Segundo a Constituição, a fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório, observar ao artigo 39, parágrafo 1 da Constituição Federal. 1. Inciso 1. A natureza e o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes e de cada carreira. 2. Requisitos para investidura. 3. A peculiaridade dos cargos. Gabarito, letra B. Questão 10. CESP, Tribunal Regional Eleitoral, Pernambuco, 2017. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência. A.
poderão se aposentar voluntariamente desde que cumprido tanto o tempo mínimo de 10 anos de efeito do exercício do serviço público e 10 anos cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. B. Serão aposentados compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 72 anos de idade. C. Serão aposentados por invalidez permanente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição caso a invalidez decorra de acidente em serviço. D. Poderão se aposentar voluntariamente aos 60 anos de idade e 35 anos de contribuição se homem. Poderão aposentar voluntariamente aos 55 anos de idade e 25 anos de contribuição se mulher. Letra A está errada. Para que o servidor se aposente voluntariamente, exige-se o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício do serviço público e 5 anos de cargo efetivo em que dará a aposentadoria. Artigo 40, parágrafo 1, inciso 3º da Constituição Federal. Letra B, errada. Após a emenda constitucional número 88 de 2015, a redação do artigo 40, parágrafo 1, inciso 2, foi modificada e passou a prever aos servidores públicos serão aposentados compulsoriamente aos 70 anos de idade ou 75 anos de idade na forma da lei complementar. Essa lei complementar já foi editada, a Lei Complementar 152 de 2015, aplicável aos servidores públicos e todas as esferas federais, e como aos membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensorias Públicas e Tribunais de Contas. Assim, hoje, a aposentadoria compulsória dos servidores públicos já se dá aos 75 anos. Questão C. Errado. No caso de acidente em serviço, a lei definirá a forma de cálculo de proventos. Em âmbito federal, a Lei 8.112 de 1990 prevê que a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável se dará com proventos integrais. Artigo 40, parágrafo 1, inciso 3º da Constituição Federal. Questão letra D, correta, trata-se da hipótese prevista no artigo 40, inciso 3º, a linha A da Carta Magna. Nesse caso, os proventos serão calculados com base em contribuições do servidor atualizadas. Letra E, errada. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência poderão se aposentar voluntariamente aos 55 anos de idade e 30 anos de contribuição se mulher. Artigo 40, inciso 3º, a linha A, Constituição Federal. Gabarito, letra D. Questão 11, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Pernambuco, 2017. Assinale a opção correta acerca dos vencimentos e das remunerações dos servidores públicos. Letra A. Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Letra B. Como regra, o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos em empregos públicos são irredutíveis. Letra C. Os acréscimos pecuniários recebidos por servidor público tornam-se vinculativos para o futuro. Letra D. É a regra permitida a acumulação remunerada de cargos públicos e salvadas as exceções constitucionais. Letra E. É possível concessão de equiparação de remuneração de servidores públicos. A questão A está errada. Reza o inciso 12 do artigo 37 da Constituição que os vencimentos do cargo do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Letra B, correta. A irredutibilidade dos subsídios e dos vencimentos está previsto no inciso 15 do artigo 37 da Constituição. Letra C, errada. A Carta Magna veda os acréscimos pecuniários percebidos por servidores, sejam computados ou acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Artigo 37, inciso 14 da Constituição Federal. Letra D, errada. É contrário, em regra, veda-se a acumulação remunerada dos cargos públicos, exceto nos seguintes casos. Artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. A de 2 cargos de professor, a de 1 cargo de professor e outro técnico científico, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Letra E, errado. O artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal de 88, veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Gabarito, letra B. Questão 12, CESP, Anvisa, 2016. Segundo a Constituição Federal, o concurso público é válido por 2 anos e prorrogável uma vez por igual período. E a estabilidade do servidor nomeado e cargo e provimento efetivo somente se verificará após exercer 3 anos de atividade no cargo. Questão errada. O concurso público é válido por 2 anos, até 2 anos, sendo prorrogável uma vez por igual período. Questão errada. Questão 13, CESP, TJ Distrito Federal, 2016. São direitos sociais atribuídos pela Constituição Federal os servidores públicos estatutários. A. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. B. A remuneração do serviço extraordinário superior ao mínimo em 50% do valor normal. C. A participação desvinculada à remuneração dos lucros e resultados, excepcionalmente a participação na gestação de organização pública. B. A proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, entre outros profissionais respectivos. E. O piso salarial proporcional à extensão da complexidade do trabalho.
Questão letra A, errado. O FGTS não é um direito social dos servidores públicos estatutários. Letra B, correta. A remuneração do serviço extraordinário, hora extra, é um direito social dos servidores públicos estatutários. Letra C, errada. A participação dos lucros ou resultados não é um direito social dos servidores públicos estatutários. O lucro não é, afinal, algo próprio do serviço público. Letra D, errada. Não é um direito social dos servidores públicos estatutários a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico, intelectual, entre outros profissionais respectivos. Letra E, errada. Não é um direito social dos servidores públicos estatutários o piso salarial proporcional à exceção de complexidade de trabalho. Gabarito, letra B. 14. CESP, FUNPRESP, JUDE 2016. De acordo com o STF, o rol de serviços essenciais indicados na Lei de Greve dos Trabalhadores Seletistas é exemplificativo. Logo, o Poder Judiciário pode ampliar as restrições de direito de greve dos servidores públicos em hipótese não expressamente prevista em lei. A questão está correta. O direito de greve dos servidores públicos está previsto no artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal de 88, segundo o qual o direito de greve será exercido nos termos dos limites definidos em lei específica. O STF já posicionou em sentido de reconhecer que o direito de greve dos servidores públicos é norma de eficácia limitada, pois depende de regulamentação para que possa ser usufruído. Como ainda não foi editada a lei regulamentadora, entende a Corte que deve ser aplicada por analogia à lei de greves aos trabalhadores de iniciativa privada. A lei de greves dos trabalhadores seletistas apresenta um rol de serviços essenciais, mas este é um rol exemplificativo. O Poder Judiciário pode, assim, ampliar as restrições do direito de greve dos servidores públicos. Foi o que fez o STF na reclamação número 6.568, reconhecendo que o direito de greve foi concedido a certas categorias de servidores públicos. É certo que, além disso, que a relativização do direito de greve não se limita aos policiais civis. A exceção estende-se às outras categorias, servidores públicos que exercem atividades das quais depende a manutenção da ordem pública e a segurança pública, a administração da justiça, onde as carreiras de Estado cujos membros exercem atividade indelegadas, inclusive as de exação tributária, a saúde pública, não estão inseridos no elenco dos servidores alcançados por aquele direito. Recurso número 6.568 do relator ministro Eros Grau. Mais recentemente, o STF considerou o recurso extraordinário número 693.456, que a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional, de que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. Esse desconto da remuneração dos servidores grevistas será incabível quando ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Questão correta. Questão 15, CESP, FUNPRESP, JUDE 2016. O oficial da Justiça do Poder Judiciário Federal do Estado requereu a concessão de sua aposentadoria especial à Diretoria de Recursos Humanos do referido tribunal, sob a alegação de que o deve desenvolver atividade de risco e de inequívoca periculosidade, o que seria evidenciado pelo uso de arma de fogo no cumprimento de mandatos, além de percepção de gratificação decorrente de realização de atividades externas. Após analisar o pedido, o Tribunal Regional Federal da região que engloba o Estado X negou o requerimento sob o fundamento de que a atividade desempenhada pelos oficiais da Justiça não se enquadra entre atividades de risco. Na decisão, o Tribunal Regional Federal argumenta que não se pode a administração do Tribunal suprir omissão legislativa, consiste na não edição de lei complementar, de que trata o artigo 40, parágrafo 4 da Constituição Federal. Além disso, o requerente não havia apresentado provas suficientes que cumprira tempo suficiente de serviço em condições perigosas, apta a contagem diferenciada para a aposentadoria. Diante da decisão administrativa da rejeição do pedido de aposentadoria, o servidor informou que ingressaria com ação judicial requerendo concessão de aposentadoria especial em virtude da omissão legislativa inconstitucional e a contagem diferenciada do tempo de serviço prestado sob a alegada periculosidade. Considerando a situação hipotética descrita anteriormente e o entendimento do STF acerca do tema, julgue o item a seguir. Conforme o entendimento do STF, dada a ausência da referida lei complementar, aplicam-se as regras do regime geral de previdência social à aposentadoria especial do servidor público. De acordo com o STF, não cabe ao juiz, no caso, realizar contagem diferenciada no tempo de serviço prestado em condições especiais para fins de concessão de aposentadoria, que trata o parágrafo 4 do artigo 40 da Constituição Federal.
A primeira assertiva está correta. A súmula vinculante número 33 prevê a aplicância ao servidor público que couber as regras do regime geral de previdência social sobre a aposentadoria especial que trata o artigo 40, parágrafo 4, inciso 3º da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Assim, enquanto não for editada a lei complementar, versando sobre a aposentadoria especial dos servidores públicos, deverão ser aplicadas as regras do RGPS. A segunda assertiva está correta. A súmula vinculante número 33 não impõe ao Poder Judiciário o dever de conceder a aposentadoria especial aos servidores públicos, tampouco de fazer contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Esse dever é da administração pública. Questão 16, CESP, FUNBRESP, ESH, 2016. Até a edição da lei complementar específica, aplicam-se aos servidores públicos federais estatutários as regras do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial. Questão correta, é o que determina a súmula vinculante número 33 do STF, editada com finalidade de promover integração legislativa à ausência da lei complementar regulamentadora da aposentadoria especial dos servidores públicos federais. Súmula vinculante número 33. Aplica-se ao servidor público, no que couber, as regras e regimes geral de previdência social sobre aposentadoria especial, ligado ao artigo 40, parágrafo 4 do inciso 3º da Constituição Federal, até a edição da lei complementar específica. Questão 17, CESP, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. Com base na Constituição Federal de 1988, a jurisprudência do STF assinala a opção correta a respeito do concurso público. A. É incabível o controle judicial no resultado alcançado por avaliação psicológica em etapa eliminatória do concurso público, seja por conta da alta carga do exame, seja por força da presunção de legalidade dos atos administrativos, ou ainda pela vedação à ingerência judicial no mérito administrativo. Questão B. As etapas por que se passa o concurso público devem ser exaustivamente detalhadas por lei em sentido formal, material. Questão C. A competência legislativa para a regulamentação do acesso aos estrangeiros aos cargos públicos é dos Estados membros da Federação e não da União. Questão D. A demonstração de preenchimento da habilitação legal para ingresso em determinado cargo, a incluídos diploma em área de formação, é registro no órgão profissional competente. Deve ser feita pelo candidato no momento de inscrição no concurso público. E. É no momento da posse que o candidato deve comprovar o cumprimento do requisito de idade mínima para o cargo, se houver. Letra A, errada. Com fundamento do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é cabível o controle judicial no resultado alcançado por avaliação psicológica, em etapa eliminatória do concurso público. Segundo o STF, esse controle judicial terá como objeto a legalidade da correção e a razoabilidade dos parâmetros norteados da formulação e das conclusões resultantes dos testes psicológicos. Letra B, errada. Segundo o STF, as etapas do concurso prescindem de disposição expressa em lei no sentido formal e material, bastando a previsão do edital, o nexo de causalidade consideradas as atribuições do cargo. Letra C, foi considerada correta pelo CESP, no entanto, essa alternativa não faz sentido, explico. A norma constitucional que garante o acesso aos estrangeiros aos cargos públicos é de eficácia limitada, dependendo da regulamentação para a produção de todos os seus efeitos. A regulamentação do acesso de estrangeiros a cargos públicos dependerá de cada ente federativo. O acesso de estrangeiros a cargos públicos federais dependerá de lei da União. O acesso a estrangeiros a cargos públicos estaduais dependerá de lei de cada estado. Por que a banca se baseou na literalidade da decisão do STF, no julgamento da AI 590.663, segundo o qual, por não ter a norma regulamentadora que trata o artigo 37, inciso 1 da Constituição do Brasil, matéria reservada à competência privativa da União, deve ser iniciada aos Estados-membros. Restringe, todavia, a decisão do STF não deve ser como objeto obstar a União legislar sobre o tema, mas tão somente conferir a competência também aos Estados-membros. Letra D, errada. Segundo a súmula número 266 do STJ, o diploma ou habilitação legal para exercício de cargo deve ser exercido na posse e não para a inscrição para o concurso público. Letra E, errada. De acordo com o STF, limite de idade quanto a regularmente fixado em lei no edital de determinado concurso público deve ser comprovado no momento da inscrição do certame. Letra C. Questão 18, CESP, Escrivão, Polícia Civil, Pernambuco, 2016. Com relação à possibilidade de acumulação de cargos públicos, assinale a opção correta. Letra A. Mesmo havendo compatibilidade de horários, o servidor público
da administração direta que passar a exercer o mandato de vereador ficará afastado do cargo. B. Não é possível a acumulação remunerada de cargos públicos, sendo a acumulação permitida apenas se o serviço for prestado ao Estado de forma gratuita. C. É possível a acumulação remunerada de um cargo público de professor com cargo técnico científico, não havendo limite remuneratório mensal, sob pena de violação ao direito à irredutibilidade salarial. Letra D. É possível a acumulação remunerada de 2 cargos públicos de professor, independentemente da compatibilidade de horários. Letra E. A proibição de acumular se estende a empregos e funções públicas, abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista ou subsidiárias das sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. A questão letra A está errada. Havendo compatibilidade de horário, é possível acumular o cargo efetivo como mandato de vereador. Letra B, errada. Havendo compatibilidade de horário, a acumulação remunerada de cargos públicos será possível nas seguintes hipóteses. A. 2 cargos públicos de professor, 1 cargo público de professor e 1 cargo técnico ou científico. 2 cargos em empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Letra C, errada. Havendo acumulação de cargos públicos, haverá necessidade de se observar o teto remuneratório previsto na Constituição. Trata-se de matéria polêmica, mas o entendimento dominante é de que a soma das remunerações dos 2 cargos não pode ultrapassar o teto constitucional. Letra D, errada. A acumulação de cargos públicos somente será possível em qualquer caso se houver compatibilidade de horários. Letra E, correta. É exatamente isso. A proibição de acumular cargos públicos se estende a empregados de funções públicas e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, sociedades controladas ainda direta e diretamente pelo poder público. Questão letra E, gabarito letra E. Questão 19, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, 2016. Assinale a opção correta a respeito dos princípios da administração pública. A. Em decorrência do princípio da hierarquia, nega-se o direito de greve e de livre associação sindical para funcionários do Poder Judiciário. B. Em decorrência do princípio da legalidade, é permitido ao agente público praticar atos administrativos que não sejam expressamente proibidos em lei. C. A observância dos princípios de eficiência e da legalidade é obrigatória apenas na administração pública direta. D. A proibição de nomear parentes para ocupar cargos comissionados na administração pública é a expressão da aplicação do princípio da moralidade. E o princípio da publicidade não está expressamente previsto na Constituição Federal. Letra A, errado. Os servidores públicos de qualquer poder fazem jus ao direito de greve e ao direito de livre associação sindical. Letra B, errado. Pelo princípio da legalidade, os agentes públicos somente podem fazer o que a lei permite. Por outro lado, os particulares podem fazer tudo que a lei não proíbe. Letra C, errado. Os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência se aplicam à administração direta e indireta de todos os níveis federativos. Questão D, correta. A vedação ao nepotismo é fruto da aplicação do princípio da moralidade. Letra E, errado. O artigo 37 da Constituição Federal de 88 prevê expressamente que são princípios da administração pública os seguintes: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Questão 20, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, 2016. À luz do disposto da Constituição Federal, assinale a opção correta a respeito do concurso público. Letra A. As provas de título em concurso público devem possuir caráter eliminatório e classificatório. B. É inconstitucional a disposição edital que limite o número de participantes em cada fase do concurso público, que possa, por isso, eliminar eventuais candidatos que, embora aprovados, não alcancem a classificação mínima exigida. C. Os serviços sociais autônomos, embora não integrem a administração pública, submete à regra constitucional de exigência de concurso público para provimento de seus quadros. Letra D. É constitucional a limitação de idade para inscrição em concurso público, enquanto essa limitação se justificar em razão das atribuições de cargo. Letra E. A constitucionalidade da sujeição de candidato a exame psicotécnico em concurso público depende apenas de haver previsão editalícia nesse sentido. Questão letra A, errada. Segundo o STF, as provas de títulos não podem ter caráter eliminatório, apenas classificatório. Letra B, errado. O STF considera que é válida essa disposição chamada de cláusula de afunilamento, uma vez que atinge todos indistintamente. Letra C, errado. O STF entende que os serviços sociais autônomos não se submetem a essa regra, uma vez que são entidades de direito privado, que não fazem parte da administração pública indireta. Letra D, correta. Segundo a súmula número 683 do STF, o limite de idade para inscrição em concurso público só sendo legítima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza
das atribuições do cargo a ser preenchido. Letra E, errado. De acordo com a súmula número 686 do STF, só por lei que se pode sujeitar a exame psicotécnico e habilitação de candidato ao cargo público. Gabarito letra D. Questão 21, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Piauí 2016. A respeito da administração pública e dos servidores públicos, assinale a opção correta. Letra A. O sistema constitucional brasileiro adota um modelo descentralizado de administração, em que há diversas entidades e órgãos em competências diferenciadas para a realização das atividades administrativas. Letra B. O servidor público dotado de estabilidade de cargo efetivo apenas responderá civilmente por dano causado a terceiros no exercício da sua função, se comprovado que ele agiu com dolo. C. A proibição de acumular remunerações de cargos públicos não se estende a empregados públicos de sociedade de economia mista. D. O princípio da moralidade administrativa impõe ao servidor somente o dever de praticar atos que sejam juridicamente corretos. Letra E. Dado o princípio da impessoalidade, em nenhuma hipótese será considerado válido o ato fundado em interesses pessoais. A letra A está correta. No sistema constitucional brasileiro, há um modelo administrativo caracterizado pela existência da administração direta e da administração indireta. A administração indireta é composta por diversas entidades instituídas para a realização de atividades administrativas. Questão B, errado. O servidor público responder civilmente por dano causado a terceiro no exercício da função em caso de dolo ou culpa. Questão C, errado. Segundo a Constituição, a proibição de acumular também se estende àqueles que ocupam empregos e funções em autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, sua subsidiária e sociedades controladas, direta e indiretamente, pelo poder público. Letra D, errada. O dever de praticar atos juridicamente corretos é consequência do princípio da legalidade. O princípio da moralidade impõe aos agentes públicos o dever de atuar segundo os princípios éticos, o que extrapola a obediência às normas jurídicas. Há que se considerar, afinal, que nem tudo aquilo que é legal, juridicamente correto, obedece à ética. Letra E, errado. Nem sempre os interesses pessoais serão contrários ao interesse público. Portanto, há a possibilidade de que um ato fundado em interesses pessoais que se coadunem com o interesse público sejam considerados válidos. Questão 22. CESP, Delegado Polícia Civil Pernambuco, 2016. Em obediência ao princípio da igualdade, o STF reconhece que há uma impossibilidade absoluta e genérica de se estabelecer diferencial de idade para acesso a cargos públicos. Questão errada. É possível que a lei estabeleça o diferencial de idade para acesso a cargos públicos. O edital não é sozinho um instrumento suficiente para definir limite de idade para acesso a cargo público. Questão errada. Questão 23. CESP, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. Por manter um Estado vínculo de natureza diferenciada, os militares não integram categoria de agentes públicos. Questão está errada. Os militares também se enquadram como aqueles agentes públicos. Questão 24. CESP, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. Professor da Universidade Federal do Pará que pretende se aposentar poderá reduzir para 55 anos a idade mínima, para 30 anos o seu tempo de contribuição, se comprovar tempo de serviço exclusivo na função de magistério do ensino superior. A questão está errada. A redução em 5 anos do tempo de contribuição da idade mínima para a aposentadoria somente se aplica a professores que comprovem exclusivamente tempo de efetivo de exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental médio. Artigo 60, parágrafo 5º. Questão 25. Questão errada. Questão 25. CESP, Tribunal de Contas do Pará, 2016. O servidor público estável somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial condenatória transitada e julgada que mediante processo administrativo no qual lhe seja assegurada a ampla defesa. Questão errada. Além das hipóteses mencionadas pela questão, o servidor público estável também poderá perder o cargo em virtude de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar. Questão 26. CESP, Tribunal de Contas do Estado do Pará, 2016. De acordo com a legislação federal, mediante emenda constitucional, a aposentadoria compulsória do servidor correrá aos 70 anos de idade, com percepção integral dos proventos de atividade independente do tempo de contribuição. Questão errada. A aposentadoria compulsória se dará com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade, aos 75 anos de idade, na forma da lei complementar. Questão 27. CESP, Tribunal de Contas do Pará, 2016. O Estado do Pará, no exercício do seu poder constituinte derivado decorrente do pode inserir em sua Constituição Estadual dispositivo que fixe data para o pagamento dos vencimentos dos servidores estaduais da administração direta, autárquica, fundacional, empresas públicas e sociedade de economia mista, além de determinar a correção monetária dos seus valores em caso de atraso. A questão está errada. Essa foi uma questão complexa. O aluno precisa conhecer o que decidiu o STF na ADI 144.
A ocasião, o STF decidiu que é constitucional a fixação de data da Constituição Estadual para pagamento aos servidores públicos estaduais. E a constitucional a previsão na Constituição Estadual para a correção de monetária dos valores de remuneração dos servidores públicos estaduais, em caso de atraso do pagamento. E é inconstitucional que as regras acima expostas sejam estendidas aos servidores públicos municipais para não violar a autonomia municipal e aos empregados das sociedades de economia mista e empresas públicas, para não violar a competência da União para legislar sobre o direito do trabalho. Questão errada. Questão 28. CESP, Tribunal de Contas Santa Catarina, 2016. Na Constituição Federal, o conceito de administração pública coincide com o de poder executivo e, consequentemente, com de administração direta, a razão porque é impróprio utilizar o termo administração pública em referência aos poderes legislativos e judiciário. Questão errada. O conceito de administração pública é mais amplo do que apenas o poder executivo. A administração pública abrange o exercício da função administrativa por todos os poderes estatais, legislativo, executivo e judiciário, em todos os níveis federativos. Questão errada. Questão 29. CESP, Tribunal de Contas de Santa Catarina, 2016. O servidor público ocupante exclusivamente de cargo de comissão adquire a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. A questão está errada. O servidor público ocupante exclusivamente de cargo em comissão não adquire estabilidade. A estabilidade é garantida apenas aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, após 3 anos de exercício de avaliação por comissão especial e desempenho. Questão errada. Questão 30, CESP e INSS 2016. Considerando que a Constituição Federal, é correto afirmar que no cálculo do benefício providenciário de um servidor do INSS que esteja licenciado a cargo para exercer mandato de deputado federal, os valores serão determinados como se ele estivesse no exercício do cargo na referida autarquia. Questão correta. O servidor do INSS que quer exercer mandato de deputado federal deverá ser afastado do cargo no artigo 38, inciso 1 da Constituição Federal. E, nesse caso, a Constituição Federal determina que, para efeito do cálculo do benefício previdenciário, os valores serão determinados como se o exercício do cargo estivesse. Artigo 38, inciso 5 da Constituição Federal de 88. Questão correta. Questão 31. CESP, Agente da Polícia Civil, Pernambuco, 2016. À luz do disposto da Constituição Federal, assinale a opção correta a respeito da administração pública. A. O servidor público da administração direta, autárquica ou fundacional que estiver no exercício do mandato eletivo federal, estadual, distrital, municipal, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função, sendo facultado a optar pela sua remuneração. B. Nos termos da lei, a investidura em todo qualquer cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. C. As funções de confiança, os cargos e comissão são exercidos exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos, destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Questão D. A administração fazendária, a segurança pública, seus respectivos servidores, os fiscais e polícias terão dentro de sua área de competência a circunscrição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Letra E. Tanto a administração pública direta quanto a indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios devem obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A questão A está errada. Aqui temos um questionamento importante. O que ocorre quando o servidor público é eleito para ocupar o cargo eletivo? Depende do mandato que vejamos. O servidor investido em mandato eletivo federal, estadual ou distrital é afastado do cargo público, assumindo o mandato eletivo, irá receber a remuneração do mandato eletivo. O servidor investido em mandato de prefeito será afastado do cargo e poderá optar pela remuneração do cargo eletivo, efetivo ou do mandato eletivo. O servidor investido em mandato de vereador, se houver compatibilidade de horários, poderá acumular o cargo efetivo e o mandato de vereador, recebendo ambas as remunerações. Não havendo compatibilidade de horários, será afastado do cargo público e poderá optar pela remuneração do cargo efetivo ou do mandato eletivo. Letra B, errado. Há 2 erros no enunciado. Nem todo o concurso público é de provas e títulos. Há concursos públicos que são apenas de provas. B, a investidura do cargo em comissão depende de prévia aprovação em concurso público. Letra C, errado. O cargo em comissão são declarados em lei de livre nomeação e exoneração. As funções de confiança destinam-se exclusivamente para servidores ocupantes de cargo efetivo. Letra D, errado. O direito de precedência se aplica apenas à administração tributária e não às autoridades policiais. Segundo o artigo 37, inciso 18 da Constituição Federal de 88, a administração fazendária e seus servidores
fiscais terão dentro de suas áreas de competência a jurisdição, a procedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Letra E, errado. Correto. Os princípios explícitos da administração pública, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, vinculam a atividade administrativa de todos os poderes, de todos os níveis federativos. Questão E, é o gabarito. Questão 32. Certo. Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso, 2015. Acerca da organização político-administrativa e da administração pública, assinale a opção correta. A. Por uma questão de soberania nacional, a Constituição Federal vede o acesso a cargos, empregos e funções públicas de estrangeiros. B. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal, os entes autônomos e excluídos os municípios por não possuírem Constituição. Letra C. Segundo a Constituição Federal, Lei Complementar Federal poderá autorizar os Estados-membros a legislarem em matéria de competência privativa da União. Letra D. Os princípios explícitos da administração pública prevista na Constituição Federal não se aplicam às sociedades de economia mista, em razão da natureza eminentemente empresarial desempenhada por essas entidades. E o indivíduo que tenha exclusivamente ocupado por mais de 10 anos um cargo em comissão no Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso, caso possua os requisitos de idade e contribuição, tem direito à aposentadoria estatutária. Questão, letra A, errada. A Constituição Federal permite o acesso a cargos, empregos e funções públicas a estrangeiros na forma da lei, artigo 37, inciso 1 da Constituição Federal. Letra B, errado. Os municípios também fazem parte da Federação Brasileira, sendo detentora de autonomia, artigo 18, caput da Constituição Federal. Letra C, correta. É o que prevê o parágrafo único do artigo 22 da Constituição. Letra D, errada. Os princípios explícitos da administração pública aplicam-se tanto à administração direta quanto à indireta, compreendida a sociedade de economia mista, artigo 37, caput da Constituição Federal. Letra E, errada. Os servidores que ocupam cargo em comissão estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS, e não têm direito à aposentadoria estatutária. Gabarito, letra C. Questão 33, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso, 2015, com base no que dispõe a Constituição Federal sobre os servidores públicos, assinale a opção correta. A. As funções de confiança devem ser exercidas exclusivamente por servidores ocupados em cargos efetivos de administração. B. A investidura em cargo público depende da aprovação prévia em concurso público, cujo prazo de validade previsto em lei é de 2 anos, admitidas sucessivas prorrogações pelo mesmo período. Letra C. O regime de subsídio foi imposto pela Constituição Federal como forma obrigatória de remuneração para cargos efetivos em empregos públicos criados após a sua promulgação. Letra D. O servidor público federal adquire estabilidade no serviço público após 2 anos de efetivo exercício do cargo a ele ocupado, somente podendo perder o cargo na decisão judicial definitiva. Letra E. Somente brasileiros natos ou naturalizados podem ocupar os cargos públicos efetivos. Pode admitir a ocupação de cargos em comissão por estrangeiros. Letra A, correta. É o que prevê o artigo 37, inciso 5, das funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Letra B, errado. O prazo de validade do concurso público é de 2 anos, de até 2 anos, prorrogável por uma vez por igual período. Artigo 37, inciso 3º da Constituição Federal. Letra C, errado. O regime de subsídio foi adotado para algumas carreiras por meio da lei, artigo 39, parágrafo 8 da Constituição Federal. Não existe tal imposição na Constituição Federal de 88. Letra D, errada. A estabilidade adquirida após 3 anos de efetivo exercício depois de estável, o servidor público pode perder o cargo em hipótese do artigo 41, parágrafo 1 do artigo 169, parágrafo 3º. A sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo em qual lhe seja assegurada ampla defesa, procedimento de avaliação de periódico de desempenho na forma da lei complementar, assegurada a ampla defesa, excesso de despesa com pessoal, artigo 169, parágrafo 3º, letra E, errada. Os estrangeiros também podem ocupar cargos em comissão na forma da lei, artigo 37, inciso 1. Letra A, o gabarito. Questão 34, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso, 2015. Considerando os princípios constitucionais que regem a administração pública, assinale a opção correta. A. Em decorrência do princípio da legalidade, a administração pública pode adotar qualquer conduta que não seja vedada por lei, usufruindo de um sistema de controle de discricionariedade menos rigoroso que controle exercido pela lei sobre administrados. B. É proibida a ocupação de qualquer cargo público em prévia aprovação em concurso público, em decorrência do princípio da impessoalidade, da legalidade e da igualdade. C. Dado o princípio da publicidade, que garante à sociedade o conhecimento dos atos praticados pela administração, e salvados os casos legais do sigilo, exige a publicação dos atos administrativos no Diário Oficial, que garante seu efetivo conhecimento por todos os interessados.
D. A vedação ao nepotismo no serviço público resulta, entre outros fundamentos, da aplicação do princípio da eficiência, do qual decorre a exigência da qualificação para exercício de funções públicas. E o princípio da moralidade impõe no servidor público uma moral jurídica entendida como um conjunto de regras, condutas advindas da disciplina interior da administração pública. Letra A, errado. O princípio da legalidade não se aplica de maneira diferente para a administração pública e para os particulares. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei prevê. Os particulares, por outro lado, podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Letra B, errado. Como regra geral, a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público. Essa regra é excepcionada, todavia, a nomeação em cargos em comissão. Letra C, errada. Nem todos os atos administrativos precisam ser publicados no Diário Oficial da União. Letra D, errado. Foi a alternativa polêmica no CES. A minha opinião está correta. A vedada do nepotismo, resultado de aplicação dos princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência. Questão, letra E, correta. A moralidade administrativa difere do moral comum, uma vez que trata de uma moral jurídica. O princípio da moralidade impõe ao servidor que atue segundo regras de conduta de honestidade e boa-fé. Questão 35, SESC, Tribunal de Contas da União, 2015. Federal o princípio da impessoalidade, a atuação da administração que contrariar, além da lei, a moral, os bons costumes, a honestidade, aos deveres da boa administração. Questão errada, a atuação administrativa que contrariar, além da lei, a moral e os bons costumes, a honestidade e os deveres da boa administração, ofenderá o princípio da moralidade e não da impessoalidade. Questão 36, SESP, Tribunal de Contas da União, 2015. A vedação ao cúmulo remunerado de cargos, empregos e funções públicas não se estende aos empregados da sociedade de economia mista. Errado. O artigo 37, inciso 17 da Constituição determina que a proibição de acumular estende a empregados funções em abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, seus subsidiários, sociedades controladas direta e indiretamente pelo poder público. Questão 37, SESC, Tribunal de Contas da União, 2015. O prazo de validade de concurso público é de até 2 anos, podendo ele ser prorrogado enquanto houver candidatos aprovados a candidatos de reserva. Questão errada, o inciso 3º do artigo 37, a Constituição dispõe que o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogado uma vez por igual período. Questão 38, SESC, CGE, Piauí, 2015. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são estáveis após 2 anos de efetivo exercício. A questão está errada. Para a aquisição de estabilidade, são necessários 4 requisitos: aprovação em concurso público, nomeação para cargo público efetivo, 3 anos de efetivo exercício de cargo, avaliação especial de desempenho por comissão instituída, a fim, o artigo 41, parágrafo 4. Questão errada. Questão 39, SESC, Tribunal de Contas de Roraima, 2015. O limite da idade fixado exclusivamente no edital de concurso público não supre a exigência constitucional de que os requisitos sejam estabelecidos em lei. Questão correta. Segundo o STF, a fixação do limite de idade via edital não tem condição de seguir as exigências constitucional de que tal requisito seja estabelecido por lei. Assim, o edital não é instrumento suficiente para definir limite de idade para ingresso em cargo público. Questão 40, CESP, Tribunal de Contas do Estado de Roraima, 2015. A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas de títulos. A pontuação dos títulos, entretanto, deve servir como critério de classificação do candidato, mas não como fator de aprovação e de reprovação. Isso mesmo, segundo o artigo 37, inciso 2 da Constituição de 88, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas e provas de títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo, emprego da forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarando de lei, livre nomeação, exoneração. A análise de títulos serve tão somente como critério de classificação como candidato não possuindo caráter eliminatório. Questão correta. Questão 41, CESP, Tribunal de Contas de Roraima, 2015. As funções de confiança e cargos em comissão destinam-se a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Distingue-se, entretanto, quanto aos requisitos de seus ocupantes. A função de confiança é destinada exclusivamente ao servidor de cargo efetivo e os cargos em comissão podem ser desempenhados por agentes públicos em caráter precário. A questão está correta. As funções de confiança se destinam exclusivamente aos servidores ocupantes em cargo efetivo. Por outro lado, aos cargos em comissão são declarados em lei livre nomeação e exoneração. Questão 42, CESP, 2015. O texto constitucional é silente em relação ao direito de greve dos servidores públicos. Questão está errada. A Carta Magna assegura aos servidores públicos o direito de greve nos termos dos limites definidos em lei específica, artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal.
Questão 43, CESP, Procurador de Salvador, 2015. É constitucional a majoração da carga horária de trabalho sem correspondente da majoração dos vencimentos do subsídio dos ocupantes de cargos e empregos públicos. Segundo o STF, a ampliação à jornada de trabalho do servidor público em alteração à sua remuneração consiste em violação da regra constitucional, a irredutibilidade de convencimentos, artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal de 88. Questão 44, CESP, Procurador de Salvador, 2015. Nos termos da Constituição Federal, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não devem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Questão correta. O artigo 37, inciso 12 da Constituição Federal de 88 estabelece que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Questão 45, CESP, DPE, Pernambuco, 2015. As regras do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial não são aplicáveis a servidor público enquanto não houver lei complementar específica que assim o determine. Questão está errada. Os termos da súmula vinculante número 33, enquanto não for editada a lei complementar regulamentando a aposentadoria especial dos servidores públicos, serão aplicáveis as regras do RGPS. Questão 46, CESP, DPE Pernambuco 2015. De acordo com a jurisprudência do STF, o princípio da isonomia não justifica o aumento de vencimentos de servidor público por decisão judicial. Questão correta. A súmula vinculante número 37 estabelece que não se cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar o vencimento de servidores públicos sob fundamentos de isonomia. Questão correta. Questão 47, CESP, Tribunal de Contas de Roraima, 2015. O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, está ligado ao regime geral de previdência social, mas ao servidor que ocupa o cargo comissionado e cargo público, efetivo da administração pública estadual, simultaneamente aplica-se o regime próprio do ente público que está vinculado. Exatamente o que isso. O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado na lei de livre nomeação e exoneração, está vinculado ao RGPS. Por outro lado, aqueles servidores que ocupam cargo efetivo, ao mesmo tempo um cargo comissionado, estão vinculados à RPPS. Questão correta. Questão 48, CESP, Procurador de Salvador, 2015. Excluídas as autarquias, as fundações, as seguros aos servidores titulares de cargo efetivo, municípios, Estado, Distrito Federal, a União, regime de previdência de caráter contributivo, solidário por meio de contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos, dos pensionistas, com observância dos critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Questão errada. O regime próprio de previdência social, o RPPS, é de caráter contributivo e solidário também é assegurado aos servidores titulares de cargos efetivos, autarquias, fundações e qualquer um dos entes federativos. Questão errada. Questão 49, CESP, Procurador de Salvador, 2015. Poderá ser aplicado o RGPS ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, assim declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como ao ocupante de emprego público e ao cargo temporário. Questão errada. O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, bem como aos ocupantes de emprego público, cargos temporários, será aplicado o RGPS. Erro. A assertiva foi dizer que poderá ser aplicado a esses servidores o RGPS. Questão 50, CESP, AGU, Advocacia Geral da União, 2015. Situação hipotética. O servidor público, ocupante de cargo efetivo na esfera federal, recebia vantagem decorrente de desempenho de função comissionada por um período de 10 anos. O servidor, após ter sido regularmente exonerado a cargo efetivo anterior, assumiu também a esfera federal no novo cargo público efetivo. Assertiva nessa situação, o servidor poderá continuar recebendo a vantagem referente ao cargo anterior, de acordo com o princípio do direito adquirido. A questão está errada. Ao ser exonerado do cargo público, o servidor também perdeu a sua função comissionada. Em seguida, ele assume um novo cargo público. Receberá, então, a remuneração do novo cargo, não havendo que ele se falar em direito adquirido, ao receber a remuneração do cargo comissionado anteriormente ocupado. Questão 51, CESP, STJ 2015. Os servidores públicos gozam de todos os direitos sociais previstos no texto constitucional para os trabalhadores da iniciativa privada. Questão errada. Nem todos os direitos sociais são garantidos aos servidores públicos. Apenas, como exemplo, os servidores públicos não fazem jus ao FGTS. Questão 52, CESP, MEC 2015. A situação hipotética, João, ocupante de cargo efetivo, tem uma instituição federal no ensino superior. Foi eleito prefeito do município situado no estado de Goiás, em localidade próxima àquela em que exerce suas atribuições. Assertiva. Nessa situação,
Ao assumir o mandato, João deverá afastar-se do cargo federal, ainda que haja compatibilidade de horários, podendo optar entre a remuneração do cargo efetivo ou do cargo eletivo. A questão está correta. O servidor público a ser investido em mandato prefeito será afastado do cargo e poderá optar pela remuneração. Questão correta. Questão 53, CESP, Procurador de Salvador 2015. Desde que instituiu regime de previdência complementar para os servidores titulares de cargo efetivos, os municípios, estados e Distrito Federal e União poderão fixar como valor para suas respectivas aposentadorias as pensões e o limite mínimo estabelecido para os benefícios RGPS. Questão errada. Ao instituírem regime de previdência complementar para os seus servidores, a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios poderão fixar para o valor das aposentadorias as pensões de limite máximo estabelecido por os benefícios do RGPS. Questão 54, CESP, Procurador de Salvador, 2015. A Constituição Federal estabelece que os membros do poder detentores de mandato eletivo, ministros do Estado, secretários estaduais e municipais serão remunerados por subsídio fixado de parcela única, sendo permitido o pagamento de verba de representação. De acordo com a Constituição Federal de 88, estabelece que os membros do poder detentores de mandato eletivo, ministros do Estado, secretários estaduais e municipais serão remunerados por subsídio fixado em parcela única. No entanto, é vedado o pagamento de qualquer gratificação adicional, abono ou prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Questão errada. Questão 55, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Goiás 2015. De acordo com a Constituição Federal, somente as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causaram a terceiros. Questão errada. As pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviços públicos, também respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade causam a terceiros. Artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal de 88. Questão 56, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Rio de Janeiro, 2012. Alguns dos princípios que regem a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal, dos municípios, como, por exemplo, a legalidade, a impessoalidade, estão expressamente previstos na Constituição Federal, ao passo que outros, como moralidade, constituem princípio implícito. Questão errada. Os princípios da moralidade estão expressamente previstos no caput do artigo 37 da Constituição. Não se trata de princípio implícito. Questão errada. Questão 57. CESP, DPEM, 2013, o princípio da eficiência, que se concretiza com o princípio implícito, não está previsto expressamente na Constituição Federal. Errado. O princípio da eficiência foi incorporado ao texto constitucional pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Trata-se de um princípio expresso no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Questão 58, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, 2013. Os princípios constitucionais explícitos da administração pública não se aplicam às sociedades de economia mista, haja visto que elas são formadas pela conjugação de capital público e privado. Errado. Os princípios se aplicam tanto à administração pública direta quanto à indireta, o que inclui a sociedade de economia mista, artigo 37, caput da Constituição Federal. Questão 59, CESP, DP do Piauí 2009. Os princípios constitucionais da administração pública são vetores de observância obrigatória para a União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, funcionando como parâmetros comportamentos tanto junto ao Poder Executivo quanto para os poderes legislativo e judiciário de todas as esferas do governo. Questão correta. O enunciado está perfeito. Os princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal de 88 vincula a atuação administrativa de todos os poderes e todos os entes federativos. Questão 60, CESP, 2010. O princípio da legalidade expressa-se por meio da autonomia da vontade, que significa dizer que só é permitido fazer o que a lei não proíbe. Questão errada. O princípio da legalidade no âmbito da administração pública determina que só poderá agir quando a lei determinar autorizar a atuação. Não há autonomia de vontade. Questão 61, CESP, 2010. A impessoalidade é atributo a ser observado em relação com administrados a própria administração nesse último caso. Os atos administrativos são imputados ao funcionamento e não ao respectivo órgão da administração. Questão errada. Os atos da administrativa são imputados à administração e não ao servidor público, e que determina o princípio da impessoalidade. Questão 62, CESP, 2010. De acordo com o princípio da eficiência, deve prevalecer no setor público o controle do resultado, sendo irrelevante atender as necessidades dos usuários aos clientes. Questão errada. As necessidades dos usuários devem ser atendidas com base no princípio da eficiência. Veja que diz a Constituição Federal de 88, determina em seu artigo 175, inciso 4, que a lei disporá sobre a obrigação de manter serviço adequado. Questão errada. Questão 63, CESP, ABIN 2010. A administração pública deve obedecer a vários princípios expressos da Constituição Federal, como a da legalidade, da impessoalidade ou ainda os princípios implícitos
ao texto constitucional, tais como o interesse público, que é fundamental à discussão no âmbito da administração. Como vimos, a questão correta, a administração pública obedece aos princípios tanto explícitos quanto implícitos no texto constitucional. Dentre os implícitos, o interesse público é um dos mais importantes, uma vez que a supremacia do interesse público sobre o particular é considerada um dos pilares do direito administrativo. Questão correta. Questão 64, CESP, FUB 2015. Para o cálculo do benefício previdenciário, o tempo para serviço do servidor afastado para a investidura em mandato eletivo continua a ser contado como se em exercício estivesse. Questão correta. O artigo 38, inciso 5º, a Constituição prevê que, para o efeito do benefício previdenciário, no caso, o afastamento do servidor público afastado por exercício de mandato eletivo, os valores serão determinados como se não no exercício estivesse. Questão 65, CESP, CGE Piauí 2015. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são estáveis após 2 anos de efetivo exercício. A questão está errada. Para aquisição de estabilidade são necessários 4 requisitos: aprovação em concurso público, nomeação para cargo efetivo, de 3 anos de efetivo exercício de cargo, avaliação especial de desempenho por comissão instituída para esse fim. Artigo 41, parágrafo 4. Questão 66, CESP, FUB 2015. Os subsídios e as remunerações dos servidores públicos federais, incluídas verbas e qualquer outra natureza, mesmo indenizatórias, não podem exceder ao subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Questão errada. A Constituição Federal exclui, para efeitos de cálculo à obediência, os limites remuneratórios, as verbas indenizatórias devidas aos servidores públicos. Questão errada. Questão 67. CEP, DPE, Pernambuco, 2015. As regras do regime geral da Previdência Social relativas à aposentadoria especial não são aplicáveis ao servidor público enquanto não houver lei complementar específica que assim o determine. Questão errada. A questão não cobre o conhecimento da súmula vinculante número 33, sendo qual aplica-se ao servidor público o que couber as regras de regime geral de previdência social sobre a aposentadoria especial que trata o artigo 40, parágrafo 4, inciso 3º da Constituição Federal, até a edição da lei complementar específica. Questão errada. Questão 68, CESP, FUB 2015. Há na Constituição Federal dispositivo que autoriza a vinculação do reajuste de subsídio dos secretários de Estado ao subsídio do governador como forma de se evitar discrepâncias remuneratórias. Questão errada. O artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal veda a vinculação à equiparação de qualquer espécie remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal e serviço público. Questão 69, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Goiás 2015. Considere que Afonso seja servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás e tenha sido eleito como deputado federal. Nessa situação, se houver compatibilidade de horário entre suas atividades no tribunal e sua atuação como deputado, Afonso pode acumular os 2 cargos e receber as vantagens e remunerações a eles referentes. A questão está errada. O servidor que exerce mandato eletivo federal deverá ficar afastado do seu cargo, emprego ou função, artigo 38, inciso 1 da Constituição Federal. Questão 70, certo? Tribunal Regional Eleitoral Goiás 2015. Caso preencha os requisitos de idade e contribuição, os indivíduos que trabalham por vários anos no Tribunal Regional Eleitoral, ocupando exclusivamente o cargo em comissão, terá o direito à aposentadoria estatutária se decidir se aposentar voluntariamente. Questão errada. Esse indivíduo, preenchido os requisitos constitucionais, terá o direito à aposentadoria pelo regime geral de previdência social. Artigo 40, parágrafo 3º, parágrafo 13 da Constituição Federal, não pelo regime próprio, aposentadoria estatutária. Questão 71, CESP, TJ, Distrito Federal, 2014. Gerson, sem vínculo estatutário prévio com o Distrito Federal, foi nomeado por Marcelo para exercer o cargo em comissão no gabinete desde na Secretaria da Justiça do Distrito Federal, cargo declarado como lei de livre nomeação e exoneração. Nessa situação, Gerson será contribuinte do regime próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Questão errada. Os servidores que exercem cargos em comissão são contribuintes do Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, não do regime próprio. Questão 72, CESP, TJ, Distrito Federal, 2014. Marina foi aposentada do Serviço Público Distrital por invalidez em 2012, em razão de doença grave legalmente prevista e incapacitante com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Nessa situação, o ato de administração que aposentou Marina viola a disposição constitucional expressa. Questão correta. Segundo o artigo 40, parágrafo 1, inciso 1, a aposentadoria por invalidez será com proventos proporcionais, exceto se decorrente de acidente, serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Com base nesse dispositivo, a aposentadoria por invalidez permanece em decorrência da doença grave, será feita com proventos integrais
o ato que aposentou Marina com proventos proporcionais viola a disposição da Constituição, artigo da Constituição de 88. Questão correta. Questão 73, certo, TJ, Distrito Federal. Samuel, servidor público distrital, ocupante de cargo de motorista, ingressou um pedido de aposentadoria após 5 anos de serviço distrital, sob argumento de que anteriormente trabalhara também no cargo de motorista por 15 anos em determinado município, tendo a lei municipal que ampara servidores públicos locais atribuído a contagem do tempo de contribuição em dobro para seus servidores. Nessa situação, o pedido de aposentadoria de Samuel deverá ser deferido no Distrito Federal. Questão errada. O artigo 40, parágrafo 10 da Constituição veda a lei estabeleça qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictícia. Questão errada. Questão 74, CESP, ANTAC 2014. A remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre à mesma data de distinção de índice. É o que prevê o inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Questão correta. Questão 75, CESP, TJ Sergipe 2014. A previsão do reajuste automático de vencimentos do servidor municipal com base na variação de índices federais, a correção monetária, é compatível com a Constituição Federal, que decorre da garantia de irredutibilidade de vencimento do servidor público. A questão está errada. Cobra a súmula 681 do STF, que prevê que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimento de servidores estaduais e municipais a índices federais de correção monetária. Questão 76, CESP, Câmara dos Deputados 2014, preside a previsão legal a exigência de aprovação do exame psicotécnico para habilitação de candidato em cargo público. A questão está errada. De acordo com a súmula 686 do STF, só por lei se pode sujeitar o exame psicotécnico e habilitação de candidato ao cargo público. Questão 77. 7. Tribunal Regional do Trabalho, Oitava Região, 2013. A Constituição Federal prevê a possibilidade de acesso a cargos, empregos e funções públicas por estrangeiros. A questão está correta. Artigo 37, inciso 1. A Constituição permite, sim, o acesso de cargos, empregos, funções públicas por estrangeiro na forma da lei. Questão correta. Questão 78. CESP, DPEM 2013. Cargos, empregos e funções públicas não são acessíveis aos estrangeiros. Questão está errada. Os estrangeiros podem, sim, ter acesso a cargos, empregos e funções públicas na forma da lei. Artigo 37, inciso 1. Questão 79. CESP, 2013. Em regra, a investidura em emprego público não depende de prévia aprovação em concurso público, dado o regime jurídico aplicável ao caso de seletista. Questão errada. Contrário, a regra é a exigência de aprovação em concurso público, artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Questão 80, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso do Sul, 2013. O prazo de validade do concurso público é fixado pelo órgão que realiza e pode ser alterado ou prorrogado indefinidamente. Questão errada. O prazo definido no edital do concurso público pode ser prorrogado apenas por uma vez por igual período. A validade de 2 anos, de até 2 anos, prorrogável por até mais 2 anos. Questão 81, CESP, MPU 2013. É vedada a realização de novos concursos públicos para o mesmo cargo em emprego público durante o período de validade do concurso anteriormente realizado. Questão errada. A Constituição não veda a realização de novos concursos públicos durante o prazo de concurso anterior, realizado para o mesmo cargo em emprego público. Veda apenas a convocação de aprovados nesse concurso até daqueles aprovados em concursos anteriores. Questão 82, CESP. A ANS 2013 seria compatível com a Constituição Federal, lei federal, que estabelecesse possibilidade de contratação temporária de médicos estrangeiros por tempo determinado para atender as necessidades temporárias excepcionais de interesse público. A questão está correta. De fato, isso seria possível, versa o artigo 37, inciso 9 da Constituição, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária excepcional de interesse público. Questão correta. Questão 83, CESP, MP Piauí 2012. O texto constitucional contempla a norma de eficácia plena que garante ao servidor público civil militar o direito de livre associação sindical. Errado. O militar são vedados a sindicalização e a greve. Questão errada. Questão 84, CESP, TJ Roraima 2012. O servidor público civil tem direito de livre associação sindical. É o que determina o artigo 37, inciso 6 da Constituição. Questão correta. Questão 85, CESP, DPEM 2013. Com relação à greve no serviço público, o STF tem decidido aplicar a legislação existente para o setor privado. Os servidores públicos, entretanto, em razão da índole de suas atividades públicas, o STF decidiu a inaplicabilidade do direito de greve de certos servidores, como os que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem pública, à segurança pública e à administração de justiça. Esse é o entendimento do STF
para a corte atividades das quais dependem a manutenção da ordem pública e a segurança pública, a administração da justiça ou aquelas atividades indelegáveis com as de exação tributária, bem como as que envolvem saúde pública, não são condizentes com esse direito. Questão correta. Questão 86, CESP, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, 2013. A vinculação do salário do servidor público e salário mínimo para fins de aumento salarial não ofende ao princípio da legalidade. Questão errada. Há sim ofensa à legalidade, uma vez que a Constituição veda essa prática do artigo 7º, inciso 4º do artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal. Questão errada. Questão 87. CESP, DPEM 2013. O direito dos servidores públicos e greve é garantido na Constituição Federal nos termos dos limites definidos na lei específica. Correto. De fato, reza o artigo 37, inciso 7 da Constituição, que o direito de greve será exercido nos termos dos limites estabelecidos em lei específica. Trata-se de normas de eficácia limitada, conforme a classificação de José Afonso da Silva. Questão correta. Questão 88, CESP, 2013. As verbas de caráter indenizatório deverão ser consideradas para efeito de cumprimento do teto constitucional remuneratório dos servidores públicos. Questão errada. Pelo contrário, essas verbas são excluídas ao efeito de cumprimento do teto constitucional remuneratório dos servidores públicos, por determinação do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Questão 89, CESP, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, 2013. Os vencimentos dos cargos dos poderes executivo e legislativo não poderem ser superiores ao pagos pelo Poder Judiciário. Questão errada. O examinador trocou as bolas. O que a Carta da Máquina prevê é que os vencimentos de cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Questão 90, CESP, TJ, Espírito Santo, 2011. A proibição de acumular cargos, empregos e funções não atinge os empregados de sociedades de economia mista, já que essas são regidas pelas regras do direito privado. Questão errada. Determina o inciso 17 da Constituição Federal que a proibição de acumular estende a empregados, empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, as suas subsidiárias, sociedades controladas direta e diretamente pelo poder público. Questão errada. Questão 91, CESP, Ancine, 2012. De acordo com as normas constitucionais, se houver compatibilidade de horários, é possível a acumulação de 2 cargos técnicos de natureza administrativa. Em face dessa permissão constitucional, o servidor poderia, por exemplo, exercer cargo técnico administrativo, Ancine em outro cargo público federal. A Constituição não permite acumular um cargo de professor ou outro técnico científico. Não há permissão para que esse acumule 2 cargos técnicos. Questão errada. Questão 92, CESP, Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, 2013. A Constituição Federal veda qualquer possibilidade de acumulação ou remuneração de cargos públicos. Questão errada. Há exceções para essa regra. Havendo a compatibilidade de horário, a Constituição Federal de 88 permite a acumulação dos seguintes cargos: 2 cargos de professor, 1 cargo de professor ou outro técnico científico, 2 cargos ou emprego privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Questão errada. Questão 93, CESP, TJ, Rio Grande do Norte, Roraima, 2012. O servidor público efetivo investido no mandato de prefeito deve ser afastado do cargo, podendo, então, optar por receber a respectiva remuneração. Correto. Segundo o artigo 38, inciso 2 da Constituição Federal de 38, o servidor investido no mandato do prefeito será afastado do cargo, emprego ou função, sendo facultado a optar pela remuneração. Questão correta. Questão 94, CESP, Tribunal Regional Federal, 2ª Região, 2013. O servidor público investido no mandato de prefeito deverá ser afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe possível acumular os vencimentos, todavia sempre observando o teto constitucional, ou seja, o subsídio fixado para os ministros do STF. O erro anunciado é que o servidor não poderá acumular os vencimentos, mas apenas optar por remuneração. Questão errada. Questão 95, CESP, Tribunal Regional Eleitoral, Mato Grosso do Sul, 2013. O servidor público que estiver no exercício de mandato eletivo e deputado estadual ficará afastado do seu cargo desde que haja incompatibilidade de horários entre os 2 cargos. O afastamento se dá em qualquer hipótese sem que questionar a compatibilidade ou não de horários. Artigo 38, inciso 1 da Constituição Federal. Questão errada. Questão 96, CESP, IBAMA, 2013. O servidor público que for eleito para o cargo de vereador deverá ficar afastado do seu cargo, emprego ou função. Errado. O servidor, nesse caso, poderá, se houver compatibilidade de horários, acumular o cargo político e o cargo efetivo, em comissão, função ou emprego público. Questão 97, CESP, MPO 2013. A Constituição Federal, o rol de agentes públicos remunerados por subsídios veda a remuneração dos servidores
organizadas em carreira seja fixada por lei por meio dessas espécies remuneratórias. Questão errada. A Constituição impõe ao pagamento de alguns servidores por meio de subsídios, faculta que demais sejam remunerados por essa forma, desde que organizado em carreira. Questão 98, CESP, Ancine 2012. Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de aprovação em concurso público adquirem estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Questão correta, versa o artigo 41 do caput da Constituição Federal. Questão 99, o Ministério da Saúde, 2013. Os servidores concursados para cargo de provimento efetivo serão considerados estáveis após 2 anos de efetivo exercício do cargo. Questão errada, a estabilidade se dá após 3, não 2, dos anos de efetivo exercício do cargo. Questão 100, CESP, DPEM 2013. O servidor público estável manterá o vínculo com a administração pública, mesmo que o seu cargo seja extinto. Questão correta. De fato, o extinto cargo, o servidor público ficará em disponibilidade, mantendo seu vínculo com a administração pública, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Artigo 41, parágrafo 3º da Constituição Federal. Questão 101, SESC, Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região, 2013. Com base nos princípios da universalidade, o direito adquirido, todos os servidores aposentados por invalidez têm direito de aposentadoria com proventos integrais. Errado. Não há aposentadoria com proventos integrais para o servidor que ingressou no serviço público após a emenda constitucional número 41 de 2003. Errado. Questão 102, SESC, Tribunal Regional Eleitoral Espírito Santo 2011. Em que se pese o tratamento diferenciado que fazem jus a determinadas situações, servidores públicos portadores de deficiência abrangidos pelo regime próprio de previdência, a Constituição Federal veda a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria e tais servidores sob fundamento da manutenção do equilíbrio atuarial do sistema previdenciário público. Comentário. A Constituição Federal de 88 permite, sim, a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria. Nesse caso, os termos definidos em lei complementar. Questão 103, CESP, ANS 2013. Seria inconstitucional lei complementar federal que instituísse requisitos para aposentadoria aplicáveis exclusivamente aos servidores lotados em agências reguladoras. Questão correta. Os servidores lotados em agências reguladoras aplicam-se ao mesmo regime de aposentadoria daqueles lotados em administração direta. Não é possível que a lei complementar estabeleça critérios diferenciados para a aposentadoria desses servidores em obediência ao artigo 40, parágrafo 4 da Constituição Federal de 88. Questão correta. Questão 104, CESP, CNJ 2013. Se um servidor público ocupar em horários compatíveis 2 cargos de professor, ao se aposentar, ele deverá optar pela remuneração de um dos cargos, embora haja previsão constitucional acerca da acumulação remunerada de cargos públicos. A questão está errada. Nada disso. O servidor que tiver cargos acumuláveis pela Constituição poderá acumular também as respectivas aposentadorias. Questão 105. CESP, Tribunal de Contas do Estado de Roraima, 2009. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, devendo a investidura em cargo efetivo ocorrer exclusivamente por concurso público de prova e títulos. A questão está errada. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, norma de eficácia contida, e aos estrangeiros acesso será formal em lei, norma de eficácia limitada. O concurso público poderá ser de provas ou de provas e títulos. No enunciado, o examinador passou a ideia de que o concurso deveria ter necessariamente o exame de títulos, o que está errado. Questão 106, CESP, ANAC 2009. Apenas os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei podem assumir cargo, emprego ou funções públicas aos quais não são acessíveis a estrangeiros. Questão errada. De fato, apenas os brasileiros que preencham requisitos estabelecidos na lei podem assumir cargo, empregos e funções públicas. Artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal de 88. O erro enunciado é que os estrangeiros também podem assumi-los na forma da lei. Questão 107, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Maranhão, 2009. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, não havendo qualquer acessibilidade aos estrangeiros. Questão encerrada. Os cargos, empregos e funções públicas, havendo lei autorizadora, são, assim, acessíveis aos estrangeiros. Artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Questão 108, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Goiás, 2009. O cargo, empregos e funções públicas são vedados aos estrangeiros. Questão errada. É incrível como o CESP gosta dessa questão, não é? Os cargos, empregos e funções públicas, havendo lei autorizada, são sim acessíveis a estrangeiros. Artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Questão 109, CESP,
advogado 2010. A regra é a admissão do servidor público mediante concurso público. As duas exceções da regra são para os cargos de comissão e contratação pessoal por tempo determinado, para atender às necessidades temporárias e excepcional interesse público. Nessa segunda hipótese, deverão ser atendidas as seguintes condições: previsão em lei dos cargos, tempo determinado, necessidade temporária, interesse público excepcional. Questão está correta. Fundamento do artigo 37, inciso 2, artigo 37. Colocar o computador para carregar, a gente já continua aqui. É isso, coloquei. Aproveitar e tomar uma água. A gente já continua aqui. Eu estou enchendo meu copo aqui. Coloquei o computador para carregar, a gente vai continuar aqui onde a gente parou. Vamos lá, então. Os cargos de comissão, a contratação de pessoal por tempo determinado para atender as necessidades temporárias excepcional do interesse público. Nessa segunda hipótese, deverão ser atendidas as seguintes condições: previsão em lei em cargos em tempo determinado, necessidade temporária de interesse público excepcional. Questão correta. Fundamento do artigo 37, inciso 2, artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. 110. Questão 110, CESP, ABIN 2010. A única exceção ao princípio da Constitucional do concurso público, que compreende os princípios da moralidade, igualdade, eficiência, entre outros, consiste na possibilidade expressa da Constituição Federal a nomeação para cargo de comissão declarada em lei, livre nomeação e exoneração. Questão errada. Além dessa exceção, há outra previsão constitucionalmente a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias, excepcional, interesse público, artigo 37, inciso 9. Questão 111, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Maranhão, 2009. O prazo de validade de concurso público é de até 1 ano, prorrogável uma vez por igual período. Questão errada. Dispõe o artigo 37, inciso 3 da Carta Magna, que o prazo de validade de concurso público é até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Questão 112, CESP, Detran, Distrito Federal, 2009. Segundo a Constituição Federal, as funções de confiança serão exercidas preferencialmente, mas não exclusivamente, por servidores ocupantes de cargos efetivos. O cargo de comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinados apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Questão errada. A primeira parte do enunciado está errado. O artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal de 88, desprende que as funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos. Já a segunda parte está correta. De fato, os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições percentuais mínimas previstas em lei, destinando apenas às contribuições de direção, chefia e assessoramento. Questão errada. Questão 113. CESP, Tribunal Regional Eleitoral Goiás, 2009. As funções de confiança e os cargos em comissão podem ser exercidos por servidores ocupantes de cargo efetivo ou por pessoa fora do serviço público. Questão errada. Determina o artigo 37, inciso 5º, que as funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Questão errada. Questão 114. CESP, AGU, Advocacia Geral da União, 2009. Segundo o entendimento do STF, a vedação ao nepotismo não exige a edição de lei formal, visto que a proibição excede diretamente os princípios constitucionais que norteiam a atuação administrativa. Questão correta. De fato, o STF entende que a prática do nepotismo ofende os princípios da moralidade e da imparcialidade, devendo a vedação a essa prática ser observada por todos os poderes da República, por todos os entes da Federação, independente de lei formal. Questão 115, CESP, IPC 2007. A contratação temporária ou por tempo determinado pode ser realizada para a administração pública federal dentro de estritos limites impostos por lei para atender à necessidade transitória, excepcional e interesse público. A questão está correta. O que determina o artigo 37, inciso 9 da Carta Magna. Questão 116, CESP, TJ, Distrito Federal, 2007. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Questão correta. Cobre-se a literalidade do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal de 88. Questão 117, CESP, Anatel 2009. Os servidores públicos são garantidos o direito de livre associação sindical, o direito de greve nos termos dos limites definidos em lei específica. Questão errada. Essa foi uma pegadinha do CESP. O direito de greve dos servidores públicos é norma de eficácia limitada e, portanto, depende de lei regulamentadora. Já o direito de livre associação sindical independe de lei. Logo, a parte final do enunciado, os termos dos limites definidos em lei específica, só pode ser associado ao direito de greve. Questão 118, CESP, TJ, Distrito Federal, 2007. É garantido ao servidor público civil
o direito de livre associação sindical. A questão está correta. Fundamento do artigo 37, inciso 6. Questão 119, SESC, Tribunal Regional Eleitoral Goiás. É vedado ao servidor público civil associar-se ao sindicato. Nada disso. A Constituição assegura o direito do servidor em seu artigo 37, inciso 6. Questão 120, SESC, advogado 2010. Para se submeter a regime jurídico tipicamente privado, os empregados de empresas públicas e da sociedade de economia mista não estão submetidos ao teto salarial determinado pela Constituição Federal. Os servidores públicos estatutários. Os empregos públicos se submetem ao teto geral remuneratório estabelecido pela Constituição, caso a pessoa jurídica onde trabalhe recebam recursos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Questão errada. Questão 121, SESC, Tribunal de Contas do Estado de Roraima, 2009. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não podem ser computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Questão correta. É o fundamento do artigo 37, inciso 14 da Constituição Federal de 88. Questão 122, SESC, MPS 2010. De acordo com a Constituição Federal, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Questão correta. De fato, que determina o artigo 37, inciso 12 da Constituição, que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Questão 123, SESC, Tribunal Regional Eleitoral Maranhão, 2009. Os vencimentos de cargo do Poder Legislativo e do Poder Judiciário podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo em razão da iniciativa privativa de cada poder para dispor a respeito da remuneração dos servidores. Questão errada. Nada disso, do que determina a Carta Magna no artigo 37, inciso 12, que os vencimentos do cargo do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Questão errada. Questão 124, SESC, MPS 2010. Para os fins de concessão de acréscimos posteriores, poderão ser computados os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público. Questão errada. Pelo contrário, o inciso 14 do artigo 37 da Constituição de 88 determina que os acréscimos pecuniários percebidos pelo servidor público não poderão ser computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Questão 125, SESC, Tribunal de Contas da União, 2009. A Constituição Federal exclui, para efeito de teto salarial, o funcionalismo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Questão correta. De fato, essas parcelas são excluídas do teto funcionalismo, conforme o parágrafo 11 do artigo 37 da Constituição Federal. Questão 126, SESC, Tribunal Regional Eleitoral Maranhão, 2009. É proibida a vinculação à equiparação de qualquer espécie remuneratória com vistas à remuneração de pessoal de serviço público. Questão correta, que determina o artigo 37, inciso 3º da Constituição Federal. Questão 127, SESC, Tribunal Regional Eleitoral Goiás. É vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de pessoal de serviço público. A questão está correta, estabelece o artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal. Questão 128, SESC, IPC 2017. A equiparação da vinculação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de pessoal ao serviço público deve ser alvo de reajuste anual idêntico aplicável a todas as categorias. Questão está errada, de jeito nenhum. A Carta Magna veda a vinculação à equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração pessoal do serviço público. Artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal. Questão 129, SESC, STJ, Superior Tribunal de Justiça de 2008. O caso do servidor público ocupe um cargo efetivo cuja remuneração seja composta por vencimentos básicos somado à gratificação de produtividade X, além dessas parcelas, tal servidor faça jus à sua gratificação que incida sobre os vencimentos básicos, a gratificação X não haverá vício de inconstitucionalidade quanto à percepção da gratificação Y. A questão está errada. Até o fim, uma questão criativa. O inciso 14 do artigo 37 da Constituição Federal de 88 determina que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Isso significa que a gratificação Y jamais poderá incidir sobre X. Todas as gratificações deverão incidir sobre vencimentos básicos, questão errada. Questão 130, SESC, advogado 2010. A Constituição Federal autoriza a acumulação de 2 cargos de médicos, sendo compatível com o acordo com a jurisprudência do STF. A interpretação ampliativa para obrigar o conceito de cargo perito criminal, com especialmente medicina veterinária. Segundo o STF, o artigo 37, inciso 16, a linha C da Constituição Federal de 88, autoriza a acumulação de 2 cargos de médico, não sendo compatível à interpretação ampliativa para obrigar o conceito de cargo e perito criminal
e com especialidade em medicina veterinária. Questão errada. Questão 131, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Bahia, 2010. A proibição de acumular cargos públicos se estende a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas direta e diretamente pelo poder público. Questão correta. O inciso 17 do artigo 37, a Constituição determina que a proibição de acumular estende aos empregos, funções, abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas, direta e indiretamente pelo poder público. Questão correta. Questão 132, CESP, Tribunal de Contas do Estado de Roraima, 2009. A proibição quanto à acumulação remunerada de cargos estende a empregos, funções, abrange autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, inclusive suas subsidiárias, sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. A questão está correta, o que determina o inciso 17 do artigo 37 da Constituição, que a proibição de acumular estende-se a empregos, funções, abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Questão correta. Questão 133. CESP, em base de 2010. A proibição incerta da Constituição Federal acumular cargos públicos remunerados não abrange as funções ou cargos de empresas públicas e sociedade de economia mista. Questão encerrada. O inciso 17 do artigo 37 da Constituição determina que a proibição de acumular estende a empregos, funções, abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, as suas subsidiárias, sociedades controladas, direta e indiretamente pelo poder público. Questão errada. Questão 134, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Maranhão, 2009. A vedação de acumular dois cargos públicos não abrange empregados e empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas direta e indiretamente pelo poder público. Questão errada. Note como esse assunto é frequentemente cobrado pelo SESC. A questão está errada. Fundamento artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal de 88. Questão 135, SESC, Tribunal Regional Eleitoral Goiás, 2009. A proibição de acumular cargos prevista na Constituição Federal não se estende a empregos e funções das empresas públicas e sociedade de economia mista. Questão errada. Você não erra nunca mais. A questão errada. Fundamento artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal de 88. Questão 136, SESC, DPU, 2010. Embora seja vedada a acumulação remunerada de cargos da Constituição Federal, excepciona tal regra em algumas situações, das quais exercício de dois cargos de médico, exceção essa que alcança ademais a profissão de saúde. Nada disso. A Constituição Federal de 88 excepcionou essa regra para dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. As profissões regulamentadas. Artigo 37, inciso 16, a linha C. Questão errada. Questão 137, CESP, 2010, MPS, é facultado ao servidor público investido no mandato de vereador optar pela sua remuneração na hipótese de incompatibilidade de horário. A questão está correta. Reza a Carta Magna, no artigo 38, inciso 3º, que o servidor público investido em mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá que as vantagens do seu cargo, emprego, função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Não havendo compatibilidade, poderá optar pela sua remuneração, devendo se afastar do cargo. Questão correta. Questão 138, CESP 2009, ANAC. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas do governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo a participação nos cursos dos requisitos para a promoção da carreira. Questão está correta, o que determina o artigo 39, parágrafo 2º da Constituição Federal. Questão 139, CESP, TCU, Tribunal de Contas da União, 2009. Após a aquisição de estabilidade, o servidor público não poderá perder o cargo mediante procedimento de avaliação periódica. Questão errada, o servidor estável poderá perder o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, conforme artigo 41, parágrafo 1 da Constituição Federal. Questão 140, CESP, MPS 2010. Os proventos de aposentadoria e as pensões por ocasião de sua concessão não poderão exceder a remuneração dos respectivos servidores do cargo efetivo em que der a aposentadoria ou servir de referência para a concessão de pensão. A questão está correta. Literalidade do artigo 40, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88. Questão 141, CESP, Tribunal Regional Mato Grosso do Sul. No caso de moléstia profissional ou doença grave, a contagiosa ou incurável na forma da lei, o servidor público será aposentado por invalidez permanente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
A questão está errada. No caso de acidente, o servidor de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa, incurável, a aposentadoria será com proventos calculados com base em contribuições do servidor atualizadas por determinado por artigo 40, parágrafo 1. Inciso 1 da Constituição Federal, questão errada. Questão 142. CESP, 2010. Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso. Existe vedação absoluta à percepção do mais de uma aposentadoria na conta do regime de previdência próprio. A questão está errada. O artigo 40, parágrafo 3º, veda a perseguição de mais de uma aposentadoria na conta do regime de previdência próprio. 2 servidores titulares de cargos efetivos, mas excetua as aposentadorias decorrentes de cargos acumulados, na forma da Constituição. Assim, não se trata de vedação absoluta. Questão errada. Questão 143, CESP, Tribunal Regional Eleitoral Mato Grosso, 2010. É vedada a existência de mais de uma regime de próprio de previdência social para os servidores públicos, civis, titulares de cargos efetivos. Questão correta. De fato, o artigo 40, parágrafo 20 da Constituição Federal de 88, veda a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal. E, finalmente, a nossa última questão, questão 144, CESP, ABIN 2010. De acordo com a Constituição Federal de 1988, podem ser estabelecidos por meio de lei complementar requisitos, critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria dos servidores públicos portadores de deficiência. Questão correta é o que determina o artigo 40, parágrafo 8, inciso 1 da Constituição Federal de 1988. Questão correta. Com isso, nós finalizamos mais uma resolução de exercício da nossa aula de administração pública. Essa aula focada em concurso público, se você está estudando para concurso público. Então, a gente finalizou mais uma aula. Essa é a 7ª aula. A gente faz uma aula teórica, que foi a aula anterior, e essa com foco em resolução de exercício. Eu sou o Paulo, sou Master Coach, sou formado em administração, tenho mestrado de coaching, inteligência emocional e programação neurolinguística. Essa é a empresa Treinamento Líderes Vencedores, que tem o objetivo de desenvolvimento físico, mental, emocional, profissional, técnico, a sua capacitação para que você possa atingir as suas metas pessoais e profissionais. Com essa mais uma aula, você está galgando, está crescendo, está se especializando em direito constitucional e está se tornando perito, especialista em direito constitucional. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso objetivo. Então, eu deixo meu abraço, fique com Deus e nos vemos na nossa próxima aula de direito constitucional.